Hoje em dia, todos nós sabemos que há uma identidade. E ali eu comecei a meditar sobre identidade. E todos nós temos a nossa identidade. E essa palavra que o Senhor colocou no meu coração não é somente para os jovens, e sim também para a igreja. Que a identidade, o que ela é? Eu falo a identidade mesmo, aquela que você tem, que todo mundo tem. Todo mundo, cada um tem a sua identidade diferente. Cada um tem a sua. E aquele ali é um documento que você vai levar para o resto da vida. E ali contém tudo. Ali contém quando você nasceu, qual é o seu estado civil. E aquele ali é um documento, eu tiro a base assim por mim, que os irmãos sabem que eu trabalho com entrega. Então, minha identidade aí está em vários lugares de São Paulo, porque todo lugar que eu chego eu tenho que mostrar a identidade. Tanto é que uma vez, até um primo meu falou para mim assim, falou: Sandro, ele trabalhava lá em Pinheiros, e ele trabalhava de porteiro à noite. E um dia lá, ele olhando no caderno lá, quem trabalha na portaria sabe como é que funciona, ele olhando no caderno e ele viu meu nome. Ele falou: Sandro. Aí ele pegou, foi olhar no sistema, era eu. Então, ou seja, depois ele pegou, foi para mim e falou assim: Sandro, vi seu nome lá em Pinheiros. Irmãos, e o que eu estou querendo dizer com isso? Que todos temos uma identidade. Só que a identidade que eu quero falar nessa noite é a nossa identidade em Cristo. E assim, algo voltado para os jovens. Você tem a sua identidade em Cristo? Será que você tem? Todos vão falar: eu tenho a minha identidade em Cristo. E é isso que eu quero trazer nesta noite, sobre o que devemos ter para ter essa identidade em Cristo. E eu gostaria que os irmãos viessem estar abrindo sua Bíblia no livro de Gálatas 2, versículo 20. Que a igreja venha estar de pé em reverência à palavra do Senhor. E vai dizer assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou a si mesmo e se entregou por mim. Amém? Os irmãos podem se assentar, aplaudindo ao Senhor. Então aqui, irmãos, essa é a identidade que nós devemos ter em Cristo. Essa identidade, ela é dividida em 3 partes, através desse versículo, que vai dizer: crucificado com Cristo. O que isso significa? Que a morte do velho homem, do velho eu. A segunda é que Cristo vive em mim, ou seja, você tem uma nova vida. E a terceira é vivo pela fé no Filho de Deus. Sabe o que significa isso? Uma motivação e segurança. É o que os jovens têm que ter para ter essa identidade em Cristo. E a identidade, que nem eu estava falando, sobre aquilo que a nossa identidade ela tem.
E essa identidade em Cristo, o que ela tem que ter? Ela tem que ter, primeiro, o que diz sobre mim. O que dizem sobre você? O que dizem sobre você, jovem, para ter essa identidade de Cristo? Através de família. O que a sua família tem falado sobre você? Através de amigos. E através daquilo que você coloca através das redes sociais. Tudo aquilo é o que falam de você. Esse é o primeiro ponto que você tem que ter para você ter identidade em Cristo. A segunda é o que eu faço. O que você tem feito, jovem, para você ter essa identidade em Cristo? E tudo aquilo que você tem feito, que tem que ter para você poder ter essa identidade em Cristo. E a terceira é o que você sente através de emoções. Então esses três é o que você tem que ter para você ter a sua identidade em Cristo. E o que a palavra de Deus vai falar sobre isso? Gostaria que o Felipe colocasse para mim, 2 Coríntios 5:17, que diz assim: assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, ou seja, você tem que ter nova criação. O passado não pertence mais a você, porque você é nova criatura. A segunda, aqui vai ser 1 João 12. Aleluia. Primeira João perdão, Felipe, é João 1, versículo 12 e 13, que diz assim: mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, o que crê no seu nome. Então isso quer dizer que todos somos filhos de Deus e pertencemos não por mérito, e sim por recebimento. E a outra é em Efésios 1, versículo 4 e 5. Aleluia. Que diz assim: como também nos elegeu Ele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos presenteou para filhos da adoção por Cristo Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. O que isso significa? Que nós somos escolhidos e adotados. Deus, eles nos conhece antes da fundação do mundo. O Senhor nos conhece. E o outro vai ser 1 João. Perdão, Felipe.
É 1 Pedro 2:9. Que diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdote real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, para você ter essa identidade, você sabe que você é povo escolhido. E o outro vai estar em Romanos 8. Romanos 8, versículo 15, que diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito da adoção de filho, pela qual clamou Abba Pai. 16, que diz assim: o próprio Espírito que certifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E o 17 vai dizer assim: e se nós fomos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, aqui a gente estamos vendo o que você precisa e qual o benefício de você ter uma identidade em Cristo. E aqui vai dizer algo interessante, que diz assim: ser nova criação não significa que o passado deixe de existir, mas que ele deixe se definir. A cruz não apaga a história, ela ressignifica. E eu, estudando sobre isso, eu aprendi algo, que Deus, ele não apaga o passado, mas Ele muda o significado do seu futuro. Sabe o que eu aprendi com isso, irmãos? Que o passado, que está querendo dizer aqui, que ele não é apagado. Mas eu comecei a questionar, mas por que ele não é apagado? Sabe para quê? Para que todos te conheçam aquilo que você foi no seu passado. Para que aquilo que o Senhor fez na sua vida de hoje. Sabe o que é isso? Bons testemunhos. Muitos vão te ver lá no passado, mas quem era aquele Sandro lá do passado? Nossa, esse é aquele Sandro que no passado ele fazia isso, fazia aquilo. Olha o que Deus fez na vida dele hoje. Então o passado ele serve para isso, para que todos vejam aquilo que você foi no passado e aquilo que Deus tem para o seu futuro. E aqui eu coloquei algo assim interessante, que fala sobre os desafios do jovem de hoje e o que tem feito ele perder a identidade dele. Não somente o jovem cristão, mas sim também aquilo que o mundo tem mostrado para ele. Que diz assim, o primeiro tópico, que diz assim: pressão estética e sexualização precoce. E eu estava estudando sobre isso, buscando o que quer dizer essa pressão estética. É aquilo, é a vaidade dos jovens de hoje em dia. Muitas das vezes o jovem de hoje em dia ele quer ser vaidoso. Muitas das vezes você olha assim, às vezes não tem nem idade, mas ele aprende através das escolas, através do dia a dia.
Muitas das vezes você vê muitas jovens, hoje em dia, na rua, nas escolas, o jeito que os jovens estão de hoje em dia, a forma que os jovens se vestem hoje em dia. E muitas vezes você olha, às vezes a jovem não tem nem idade, mas é aquilo que o mundo tem mostrado para ela hoje em dia. A segunda é a cultura do seja você mesmo. Muitas das vezes o jovem ele não tem nem idade, mas ele diz: não, eu posso, eu quero fazer, eu aconteço. E é isso que tem estragado os jovens lá fora. E é o que tem feito os jovens se desanimarem. A outra que está aqui é o relacionamento como fonte de validação. Que significa o jovem, ele acha que ele tem que ser, muitas das vezes, aquilo que o mundo é. Muitas das vezes você vê jovem na rua, ou então até mesmo você vê muitos jovens nas casas, e você vê o jovem e fala assim: não, fulana namora, eu também quero namorar. E você olha, às vezes o jovem não tem nem idade. Fulana eu faço, eu também quero fazer. Às vezes ele chega em casa: mãe, fulano na escola fez coisa, eu também quero fazer. Ele quer ser, eu também posso ser. E é isso que tem estragado os jovens. Muitas das vezes o jovem ele tem medo do futuro. Por quê? Ele quer fazer as coisas da forma que ele quer, mesmo ele sabendo que aquilo não vai dar certo. Muitas das vezes ele não estuda para ter um vestibular, para ter um bom emprego, para ter um casamento. Vê se os jovens pensam nisso hoje em dia. Então é isso que tem atrapalhado os jovens de ter a sua identidade em Cristo. Muitas das vezes, trauma e rejeição familiar. Muitas das vezes, jovens têm trauma do que têm sofrido dentro de casa. A gente vê muitas das vezes em reportagem. Às vezes eu vejo às vezes eu trabalho que nem foi para os irmãos, eu trabalho com entrega. Eu vejo muitas coisas, às vezes nas ruas, muitos jovens, às vezes largados. Muitas vezes você vê o jovem, você pergunta: cadê sua mãe? Minha mãe está presa. Cadê seu pai? Meu pai já morreu. E é isso que o mundo tem mostrado para os jovens. E muitas das vezes é isso que tem afastado os jovens de ter a identidade em Cristo. E assim, no momento que eu estava estudando, eu comecei a meditar e comecei a refletir na minha vida lá atrás, irmãos. E algo assim que interessante naquilo que Deus fez na minha vida. Os irmãos sabem, aqueles que são os mais antigos, que me conhecem às vezes desde criança, vai lembrar que eu perdi minha mãe, eu tinha 13 anos de idade. Com 13 anos eu perdi minha mãe. E o que acontece? Eu perdi ela, e nós somos em 3 irmãos e o meu pai. E nós moramos na nossa casa, aqui em cima no Jardim Obelisco. E meu pai, quando demorou 1 ano, ele arrumou outra pessoa, no qual ele está com a minha madrasta até hoje. E os meus irmãos, quando eu era criança, eu era aquele criado onde minha mãe ia, minha mãe falava assim: mãe, fulano foi, eu quero ir junto. Ela falou: não, mas como diz, aquela que todo mundo conhece, mas você não é todo mundo. Então, ou seja, já os meus irmãos foram criados diferente de mim. Meus irmãos foram criados saindo desde cedo, e eu não, então, ou seja, quando minha mãe faleceu, no momento ali o que mais sofreu fui eu, porque eu não sabia me virar sozinho.
Então, eu com 14 anos, eu fui morar com a minha avó lá na cidade Patriarca. Só que, irmãos, eu era daquele tipo de criança terrível. E ali eu consegui o meu primeiro emprego com 14 anos. Fazia aquelas bolinhas de Natal. Meu primeiro serviço com 14 anos. E eu morava com a minha avó, só que acabei arrumando briga com meus primos. Minha avó falou assim, ó, aqui não dá para você ficar. Aí eu fui morar com a tia minha. Chegou lá também, briguei com meus primos. Minha tia falou assim, aqui não dá para você ficar. E sabe o que eu comecei a fazer com 14 anos, irmãos? Eu trabalhava lá na Patriarca, fazendo bolinha de Natal. Eu estudava lá mesmo, perto do meu serviço. E meu pai falou assim, então você vai ter que morar sozinho. E o que eu fazia com 14 anos? Olha só, irmão, com 14 anos. Eu saí de lá, da cidade Patriarca, e vinha para Poá de trem. E naquela época os trens andavam com as portas abertas. E eu com medo. Você imagina eu com 14 anos indo para São Paulo de manhã, trabalhar de manhã, estudar à tarde e vir embora de trem. Com 14 anos. E ali o Senhor começou. Eu creio que Deus já tinha a promessa naquilo que o Senhor tinha na minha vida. E muitos me ajudaram. Só que o mundo também começou a me mostrar várias coisas. Então, com 17, 16 anos, eu comecei a sair com os colegas, mas graças a Deus, nunca fiz assim algo que dizia assim, nossa, você fazia isso. Mas o mundo mostrava várias coisas para mim. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Olha só a minha identidade, como que o mundo me via. Nossa, você com 14 anos, você fazia isso, ninguém aguentava você, você era terrível. Essa era a minha identidade que o mundo tinha me dado. Mas os anos foram se passando, e através do presbítero Olívio, que começou a me dar conselhos, eu vim para esse lugar. E eu vim para esse lugar com 20 anos de idade. E aqui Deus começou a transformar a minha identidade. Porque eu comecei a conhecer aquilo que Deus poderia fazer. E mesmo assim ainda morando sozinho, irmãos. Mas graças a Deus, o Senhor sempre estava ao meu lado. Muitas das vezes quando eu estava desanimado, quando eu estava triste, mas Deus colocava pessoas para estar me incentivando. E assim o Senhor foi mudando a minha identidade. E hoje em dia, irmão, para a honra e glória do Senhor, formei a minha família através deste lugar. E hoje, pela misericórdia, nós estamos fazendo 13 anos de casado. Eu e minha esposa. E não somente isso, e sim também Deus começou a mudar a minha história. Deus me deu um emprego, no qual, pela misericórdia do Senhor, já vou fazer 18 anos de empresa. Pela misericórdia do Senhor. E antes eu não parava em emprego, eu trabalhava num lugar, trabalhava em outro, trabalhava então, ou seja, eu não parava. E o Senhor ali começou a mudar a minha história, Deus começou a mudar a minha identidade. Hoje em dia, irmão, para a honra e glória do Senhor, minha família me respeita como cristão. E sabe aquele passado, é o que eu falei, muitos olham e falam assim, nossa, o Sandro, aquele do passado, aquele moleque pirralhinho, que ninguém gostava dele. E olha que o Senhor me tornou hoje em dia, para a honra e glória do Senhor. O Senhor mudou a minha identidade, o Senhor mudou a minha história, e é o que o Senhor quer fazer na sua vida no dia de hoje.
Jovem, muitas das vezes você acha que o seu passado está apagado, mas o Senhor está mostrando para você que o seu futuro, Ele tem prova, Ele quer provar que Ele é na sua vida. E algo assim que eu preparei, uma pequena reflexão. Os irmãos imaginam um espelho. E aquele espelho, se é um espelho que ele está limpinho, e você vai olhar pelo espelho, você vai ver a sua imagem. E você vai olhar aquela imagem linda, né? Mas, porém, se aquele espelho, ele estiver sujo, como que você vai se ver? Você vai olhar e falar, nossa, olha como eu estou. E você imagina se esse espelho, ele cai no chão, ele quebra, como você vai se ver? Todo quebrado. E é isso, irmão, que eu quero mostrar nesta noite. Quando você vê o espelho, você vê a imagem de Cristo. Você vê aquilo que Deus fez na sua vida. Você olha a sua verdadeira identidade. Mas a partir do momento que esse espelho está sujo, você não olha a sua identidade. Você vê a identidade que o mundo te mostra. Você vê como que o mundo mostra você. Quando esse espelho quebra, você vai ver esse espelho todo quebrado. É aquilo que o mundo te vê. Mas o Senhor está falando para você nesta noite. O Senhor tem nova identidade. O Senhor está fazendo uma identidade nova. O Senhor quer te ver em Cristo Jesus. Essa é a identidade que Deus tem para a sua vida. Essa é a identidade. Essa é a sua identidade em Cristo Jesus. Essa é a identidade que o Senhor quer para cada um de nós. E algo, uma reflexão, e você viesse pensar nesta noite. O que está definido? O que você é? Quem está definido? O mundo ou a palavra de Deus? Você precisa abandonar a sua identidade do mundo. No mundo, aquele que o mundo colocou você. E você precisa voltar para a sua verdadeira identidade. Deus, Ele quer transformar a tua história, jovem. Pare de fugir do propósito de Deus. Escolha pertencer completamente a Cristo. Que você venha abandonar as coisas do mundo. Muitas das vezes, é o que o Senhor está falando para você nesta noite. Para cada jovem, que o diabo, o inimigo, muitas vezes tem tentado colocar um rótulo de perdedor. Mas o que o Senhor está falando nesta noite, que Ele já tirou esse rótulo. Ele tirou esse rótulo e Ele está colocando uma verdadeira identidade. Porque você é nova criatura. Eis que as coisas velhas se passaram. E essa é a identidade que Deus quer para cada um. Eu convido os irmãos a estar de pé em nome de Jesus. E que nesta noite, será que tudo isso que o Senhor falou para você, você se encaixa para ter a sua identidade em Cristo? Reflita sobre isso. Será que falta algo para você ter realmente essa identidade em Cristo? Será que muitas das vezes falta aquela pequena coisa para você ter a sua identidade? Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, Pai, eu te peço, meu Pai,
Ó Senhor, Pai, que o Senhor possa colocar a identidade, Senhor, Pai, a verdadeira identidade, que é a identidade em Cristo Jesus, na vida de cada um, Senhor. Ó Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te pedir por cada jovem, Senhor, ó Pai, aqui nesta noite, Senhor. Ó Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, por esse grupo, Senhor, de jovens, Senhor. Ó Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, ó Pai, eu creio, Senhor, que o Senhor está levantando, meu Pai, verdadeiro jovem, com verdadeira identidade, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, meu Pai, ó Senhor, Pai, transforma, meu Pai, assim como o Senhor mudou a minha vida, assim como o Senhor mudou a minha história, Senhor, mude, Senhor, Pai, Pai amado, a trajetória, Pai amado, de cada jovem, Senhor. Ó Pai amado, em nome de Jesus, também eu quero te pedir, Senhor, por aqueles jovens que estão ali fora. Ó Senhor, ó Pai, jovem que não conhece a Tua palavra, Senhor, ó Pai, muitas vezes jovens, Senhor, ó Pai, que tem a Tua história apagada, Senhor. Ó Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, ó Pai, que o Senhor possa transformar a história, Pai amado, e dar a verdadeira identidade, Senhor, ó Pai. Ó Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor. Ó Senhor, eu coloco cada jovem aqui nas tuas mãos, ó Senhor, ó Pai, que o Senhor possa capacitar, ó Pai amado, para cada jovem poderá ir ao ID e pregar o teu evangelho. Por isso que eu te peço em nome de Jesus, capacita cada jovem, Senhor, ó Pai, meu Deus, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, ó Pai, pois a tua palavra diz, Senhor, ó Pai, jovem vos escrevi porque sois forte, porque vos conhece a palavra de Deus, porque vós venceste o maligno. Por isso que o Senhor nesta noite, Senhor, ó Pai amado, está levantando jovens, Senhor, ó Pai, jovens, meu Pai, de comprometimento, Senhor, ó Pai, jovens de verdadeira identidade, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, ó Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Por isso que eu te peço, Senhor, ó Pai amado, eu creio que o Senhor há de usar este jovem, ó Pai amado, para testemunhar, ó Senhor, ó Pai, para mostrar, meu Pai, ao mundo que eles não pertencem mais àquele mundo, e se pertencem a Ti, ó Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, é o que eu te peço nesta noite, Senhor, ó Pai, e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, e as palmas louvam ao Senhor. E é até aqui que o Senhor tem conduzido. Eu creio que a palavra de Deus vai te falar grandemente a cada coração, em nome de Jesus, e agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.